Existe algo mais democrático que o povo e mais questionador? É com a coragem do povo que se constrói uma sociedade, um país, um mundo feito de emoção, de raça, de atitude, de um povo com opinião e unido pela informação que circula a toda hora, que acontece em todos os lugares e que coloca você no centro de tudo, que nos faz interagir, contestar, fazer negócios, consumir, compartilhar. E tudo isso de um jeito muito simples. Hoje, agora, sem esquecer o passado, de olho no futuro. O povo, você presente. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde e a gente continua agora falando um pouco sobre a questão do direito do idoso, né? Será que isso tem sido respeitado? A gente recebe a doutora Edna Mata, que é promotora de justiça do idoso, né, doutora Edna? A promotoria hoje, como é que tem sido o trabalho dela com relação à defesa dos direitos dos idosos? Nós somos uma equipe de 6 promotores, são 6 promotorias que atendem a demanda da violação, do enfrentamento à violação dos direitos do idoso. Nós recebemos todo tipo de denúncia, tanto anônima, através do Disque 100, da Presidência da República, como dos órgãos, CIAPREV, dos CREAS e também das pessoas que procuram diretamente o Ministério Público para fazer denúncias. Quais são as denúncias mais comuns? A maioria são violações, são violências e desrespeito ao direito do idoso no âmbito doméstico, da própria família. Qual é o idoso que tem mais problemas com os seus familiares? São os idosos dependentes, os idosos que têm necessidade de cuidados especiais. Aliás, aproveitar que estou muito feliz, que ontem assistindo a Voz do Brasil, eu ouvi uma notícia de que a presidente Dilma está para sancionar a regularização da profissão de cuidador. Que ótimo, né? Então, essa profissão é muito importante, inclusive com regras, como se preparar, porque às vezes a pessoa precisa atuar como cuidador do idoso, principalmente o idoso dependente, que hoje as famílias trabalham, as famílias estão com um número reduzido de membros, né? Hoje as pessoas normalmente não têm mais aquele monte de filho como antigamente, que os filhos cuidavam. As filhas mulheres não são mais donas de casa. Nossa realidade é essa, a população está envelhecendo, mas a sociedade não tem mais aquela estrutura doméstico-familiar anterior, antigamente, para cuidar dos seus idosos. E por mais que se defenda a autonomia, e é muito bom que exista a autonomia do idoso, mas nós não podemos deixar de considerar, pelo menos pela nossa experiência lá, pela demanda grande que nós temos, e que existem muitas pessoas idosas com problemas de saúde, por exemplo, mal de Alzheimer, que é uma coisa complexa, difícil de cuidar, e que precisa ser cuidada dentro do seio da família, que tem que ficar na sua casa, com seus vínculos, com as suas coisas, mas precisa de acompanhamento. Depende do caso, né? E essas pessoas que precisam de acompanhamento, eles têm muita dificuldade para encontrar pessoas que cuidem. Muitas vezes a família não quer cuidar. E se não é uma família que tem condições, né? Porque quando paga aí um profissional para estar ajudando, né? Quando não é... E até para encontrar profissional, para quem tem capacidade de pagar, está difícil encontrar pessoas qualificadas. Então, esse é um grande problema. E muitas vezes a família procura o Ministério Público porque a família não tem estrutura para cuidar, ou porque a família realmente não quer ter esse trabalho. E nós temos também poucas instituições de longa permanência para colocar essas pessoas. Então, essa basicamente a nossa demanda é mais isso. Se a gente for sair aí do espaço familiar e pensar no espaço da cidade, como a gente está discutindo aqui, né? A promotoria, ela atua também nessa questão de ver se, por exemplo, a gente fala muito aqui de acessibilidade voltada a ruas, a calçadas, mas também o transporte público, por exemplo, o metrô de Fortaleza, está voltado também para o idoso? Nós atuamos em todas essas áreas da questão do direito do idoso. Por exemplo, nós temos trabalhado com a questão do metrô, para que o metrô garanta assento preferencial, a questão da acessibilidade, a questão da passagem gratuita nos transportes públicos municipais, como manda a lei.
né, interestaduais, de acordo com as normas vigentes, a questão da prioridade do idoso para ter acesso aos locais de lazer, aos locais públicos, ao transporte, a questão do respeito, da não discriminação, a prioridade do idoso no atendimento bancário, no supermercado, as vagas de estacionamento para o idoso, para a pessoa com deficiência, porque a nossa promotoria trata dos dois, mas nós aqui estamos tratando especificamente do idoso, e também a questão da acessibilidade na cidade, porque nós sabemos que o idoso, à medida que ele tem autonomia, que ele tem qualidade de vida, ele tem que conhecer a cidade, como foi falado no bloco anterior. E o que é que acontece? Muitas vezes, existem muitos obstáculos. O idoso, por exemplo, ele anda mais devagar, ele tem dificuldade. E, às vezes, aquele sinal para o pedestre, mesmo ele respeitando a faixa, quando ele dá 3 passos, o sinal abre. E, muitas vezes, o cidadão que está dirigindo, embora seja um princípio de civilidade, que se o pedestre já começou a atravessar a faixa, você tem que parar. Mesmo que o sinal fique verde para o carro, ele tem que esperar, mas hoje as pessoas são tão apressadas que vê o sinal verde nem olha que se alguém está passando. E o idoso tem que correr, e ele não tem condições de correr como qualquer cidadão comum. Então, isso é preciso que existam mais campanhas da parte da ETUFOL, da MC, de conscientização dessas questões. Quando vocês verificam que não está, seja uma obra, digamos, uma obra da prefeitura ou do governo, que está sendo feita e que não está seguindo ali, não está respeitando o direito do idoso, o que é que acontece? Essa instituição é multada? Como é o procedimento? Nós convocamos os responsáveis, nós fazemos os TACs, termos de ajustamento de conduta, e se for necessário, nós entramos com as medidas legais para punir, seja pedindo uma pena pecuniária, seja pedindo ao judiciário a obrigação daquele poder de fazer a coisa da maneira correta. Porque nosso trabalho, normalmente, é no sentido de que seja feito correto. Porque o que interessa para o idoso é que a coisa funcione. Por exemplo, todos os prédios novos que estão sendo construídos na cidade, se você for fazer uma visita, tem rampa, já tem as adaptações. As próprias casas do Minha Casa Minha Vida, nós já tivemos, inclusive, demandas e audiências com a Habitafol e outros órgãos, para dar prioridade no atendimento às pessoas que têm pessoas idosas, para reservar as vagas dos condomínios, de preferência do térreo, para os idosos, fazer as casas adaptadas. Então, isso são... É uma consciência que não se tinha antes, né? São Ninguém lutas, pensava nisso. E são avanços que nós temos hoje. Você pode dizer, mas não é suficiente. Sim, mas acontece tudo que é público para a população é insuficiente, porque a demanda é grande. Se a gente for falar, por exemplo, da questão da saúde, a saúde para a população em geral, do SUS, ela tem uma demanda reprimida grande, mas pelo menos as pessoas que têm procurado as nossas promotorias para atendimento de saúde, seja por saúde da família, seja por acompanhamento, que são idosos, que a gente tem requisitado, o poder público tem atendido, né? Então, assim, o que a gente faz é isso. Agora, se houver uma negativa, se as pessoas chegarem e disserem, não atendeu, é que nós tomamos providência. Mas até agora, eu posso dizer que nós temos poucos retornos de desatendimento. Aí, claro que a gente faz o que for necessário, mas normalmente tem atendido os acompanhamentos que a gente tem pedido. Então, se existe o serviço, mesmo sendo insuficiente, é importante que exista para poder a gente demandar e requisitar, porque se não existisse, ficaria mais difícil. Então, essa questão, por exemplo, o centro de eventos, foi um grupo do Ministério Público com o pessoal do atendimento ao idoso, etc., para fazer uma visita. A visita não foi possível, porque a gente estava vendo o evento do Bill Clinton, mas vai ser marcada uma nova data para a gente aferir se está sendo respeitada a questão da acessibilidade, etc. Então, nós temos acompanhado essa questão. E com relação à violência, né, contra o idoso, voltando aí para o seio, seja da família ou de cuidadores, etc. Vocês têm ainda verificado casos de violência e agressão aos idosos? A nossa maior demanda é nesse sentido, a violência contra o idoso. Nós temos muitos casos, sobretudo com denúncias do Disque 100. Essas violências, elas são as mais diversas, desde a negligência, deixar o idoso sozinho, abandonado, não dar alimentação, que também é uma violência, até a exploração financeira, pessoas que são responsáveis, que são auxiliares do idoso ou membros da família, que utilizam o cartão de benefício e ficam com a renda do idoso e usa para outras coisas em detrimento dele. Seja também violência por parte de usuários de droga, que são membros da família, que tira o sossego do idoso, que rouba dentro de casa, enfim. Essa é a nossa grande demanda. Se nós fizermos uma estatística lá, a maioria é a questão da violência.
E as violências institucionais também, pessoas que desrespeitam a prioridade do idoso, pessoas que... O motorista de ônibus que não para o idoso já é uma violência também. Okay, nós consideramos uma violência. A gente vai interromper um pouco aqui a nossa conversa para mudar um pouco de assunto. Vamos conhecer a rotina do nosso quadro, né? No médico Dr. Bom Exemplo, a gente vai conhecer a rotina de um médico que não é só de falar. Ele também prescreve um estilo de vida saudável que aplica no próprio dia a dia. É o médico do esporte, Dr. Marcos Strosberg. Vamos ver no quadro Dr. Bom Exemplo. Olá, eu sou Marcos Strosberg, sou médico especialista em medicina do esporte. E eu costumo tomar dos remédios que eu recomendo para os meus pacientes, no caso falando especificamente de atividade física. Então procuro me exercitar 3 a 4 vezes por semana. A minha atividade hoje é a corrida, é a atividade que eu mais realizo. Costumo fazer isso no final do dia, que é o horário que eu consigo, fora do sol, no final do dia de expediente. E isso me ajuda muito a não só a manter a saúde, mas também a manter o corpo funcionando bem e para aguentar essa rotina dura do dia a dia do médico. Nesses mais de 20 anos como corredor, bom, eu tive a oportunidade de participar de muitas provas e de acumular muitas medalhas que são muito representativas dessa atividade, né? A gente acaba guardando isso com muito carinho e cada uma dessas medalhas tem uma história. Achar tempo para fazer exercício, no final das contas, nos prepara melhor para aguentar a rotina dura do dia a dia. Então, como médico, professor universitário, marido, pai, então a gente acaba tendo uma rotina muito atribulada. O exercício físico não é uma perda de tempo, pelo contrário. É isso aí, a gente não tem mais tempo, mas vou deixar aqui um recado final. Para quem se interessa sobre esse tema, a Jornada Cearense de Psiquiatria vai acontecer na próxima semana no Hotel Marreiro, na Avenida Beira-Mar, Mareiro, né? 2380. Mais informações você tem no telefone 3246-1400. Tem também uma jornada de psicanálise, mas eu vou ficar devendo essa informação. Você manda um e-mail para a gente que eu passo mais detalhes. Eu quero agradecer a presença da doutora Edna Mata, muito importante aqui com a gente. Nosso programa fica por aqui e você pode participar das nossas mídias sociais. Uma ótima semana e tchau, tchau.